Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso quinto dia, na nossa quinta ação cênica, na nossa quinta live da semana, que pertence a essa semana nascente. Hoje é sexta-feira e a gente está se aproximando, né? Mas do final, né? A gente amanhã temos nossa última live. E nesse ciclo de lives a gente já tem percorrido vários verbos, várias ações cênicas que são importantes no olhar e na relação com as infâncias, principalmente com as infâncias menores, né? Com os bebês. E meu nome é Bruna Paiva, eu sou artista e educadora social, trabalho com as infâncias, trabalho com bebês e sou responsável pela pesquisa Sensatio e por trabalhar com criação de ambientes relacionais. E queria dizer para vocês que estou muito feliz por ter essa possibilidade de falar, né, e pensar nesses momentos, nessas questões, e contar para vocês que a Semana Nascente, ela traz, né, além das lives, amanhã uma oficina às 16 horas. E tudo isso para fazer o lançamento dos vídeos. São 6 vídeos que foram criados por 6 mães. Cada uma delas escolheu um verbo, né? Esses verbos que a gente está trazendo nessa semana também de lives, e desenvolveram junto com seus filhos bebês, né, uma interpretação desses verbos, pensando no modo de olhar essa criança e buscar nessa relação uma inspiração nesse verbo. Então amanhã a gente vai ter o nosso primeiro verbo, nossa primeira ação, com o trabalho da Carol, e domingo a gente vai ter o trabalho da Nádia. E aí assim por diante, nas próximas semanas, todos os finais de semanas a gente vai ter também 2 lançamentos. Enfim, vocês acompanhem, que tá muito bonito o trabalho dela. São vídeos pequenos, mas bastante potentes, assim. Eu assisti muitas e muitas e muitas vezes e é bem bonito ver isso, né? Como que elas fizeram. E lembrar que esse projeto dessa semana, desses vídeos, faz parte do projeto Sensatio Bebê em Cena. E esse projeto é patrocinado pela Petrobras. Então, em breve a gente vai ter também uma estreia de um espetáculo, que também faz parte desse projeto. E a gente tá aí com essa semana de lançamento dos vídeos. Então vamos lá. Como sempre, todas as vezes é feita uma leitura de um texto que inspira também o nosso bom dia, que inspira também o nosso verbo do dia. E hoje o verbo do dia é imaginar. Então eu vou fazer uma leitura e aí depois entrar numa reflexão. Antes de vir a ser, há a força do desejo. Antes de ser gesto, há a forma da imagem. Silêncio, é hora de dormir. É a vez da lua semear novidades. É a vez de escapar outros pulsos. Sem saber para onde, eu vou comigo. Então, esse texto, né? Ele que teria a ver, né, com a ação cênica do dia, né? Acho que é a questão do desejo, né? A questão daquilo que está dentro da gente e que entra em relação com esse mundo, né? E provoca a vontade, né? Aquilo que está dentro da gente gera desejo em relação às coisas que estão fora. E isso vai fazendo com que a gente, nessa relação, crie imagens desse futuro, né? Imagens nessa leitura desse mundo, né? Cria possibilidades de interpretações que muitas vezes não são conscientes, que às vezes estão misturadas, às vezes estão misturadas com aquilo que está dentro da gente também. Por isso que é tão importante a gente deixar esse espaço, né? Enfim, esse espaço onde a gente consegue interpretar as coisas à nossa maneira, né? As coisas do mundo, quando elas estão muito prontas,
não abre muito espaço para a gente colocar um pouco da gente ali na interpretação do que está no mundo. Então é bem bonito assim pensar que a nossa relação com o mundo é pautada pela imagem, né? Pela imaginação, por aquilo que está dentro da gente. E nesse texto que foi lido, né, pensar que a questão do sono, né, a hora de dormir, silêncio é a hora de dormir. É no sono que a gente digere tudo que a gente vive. É no sono que a gente constrói, né, os alimentos da nossa imaginação, né? Então, é bem bonito até pensar que os bebês estão dormindo pra caramba, né? Pela questão do descanso, pela questão de tanto que eles estão vivendo, né? Nessa fase de crescimento, quanto tantos estímulos. Então, e dormem muito. E é no sono que todos os processos de, de gestão desse mundo está acontecendo e criando ali um monte de conexões que à medida que, enfim, que novos elementos da vida se apresentam, né, do mundo se apresentam, esses caminhos de conexões neurais vão serem ativados e construir uma imagem daquilo que chega para a pessoa, né? Então é tão importante o momento do sono, é muito importante esse alimento do mundo, né? Os estímulos que estão fora, a riqueza dos elementos, né? Que estão fora. E lembrando, se possível, né? Quando a gente trabalha com as crianças, e mesmo seja na educação, na escola, na educação não formal, ou mesmo na educação, no trabalho cênico, o quanto que é importante que esses elementos que são ofertados às crianças, aos bebês, tenham uma riqueza, né, uma riqueza enfim, de estética mesmo, né, de propriedades, de texturas, de cheiros, enfim, mas que não tragam sua forma muito definida. Porque quanto mais definida que a imagem, né, o objeto tenha seu sentido, seu significado determinado, menos esse objeto, né, enquanto imagem, vai fluir por essas conexões que a criança já tem. Não vai ter espaço, já vai estar pronto. Aquele elemento já vai estar, digamos assim, fechado. Então, por isso que na educação se fala muito na questão dos objetos não estruturados, que são objetos simples do cotidiano, mas que não tem um sentido definido, porque a criança vai criar um sentido e dar um nome para aquilo, né? Então, fica essa ideia aí de como que trabalhar um pouco, né, essa imaginação, né? Lembrando que a imaginação, ela é muito mais do que criar a imagem daquilo, né, que tá, enfim, por exemplo, ó, tem uma concha aqui, como exemplo, né? Esse objeto é um objeto muito bonito, né? Ele tem toda uma textura, toda uma forma, um peso, uma temperatura, ele tem um som. Mas para uma criança, né? O que seria isso se ela nunca viu isso, né? O que seria isso? Ela vai criar possibilidades de caminhos na sua mente em relação a esse objeto. E dependendo da maneira como a gente utiliza também, ela vai criar outras possibilidades. Então, quanto menos definido a gente puder ofertar, é melhor. E o que eu ia dizer? A relação da imaginação. A gente estava falando da criança, né? Mas tem muito a ver com a gente também. Quando a gente entra numa relação com a criança, aquilo que a gente está colocando ali para ela pode ter muitos caminhos, né? Que vem do nosso desejo também. Muitos desejos de projeção, de um projeto de mundo, né? Que a gente tem em relação... Enfim, um projeto que a gente tem para o mundo, que projeto é uma palavra que vem de lançar, do latim, né, que significa lançar à frente. E lançar à frente tem a ver com lançar à frente nossas ideias, nossos desejos, nossas vontades, aquilo que a gente aspira para esse futuro. E a gente planta hoje, né? Então,
as imagens que a gente cria hoje, que a gente, enfim, que move nossas ações, nossas condutas, ela se torna real hoje, essas imagens que a gente tem em relação ao futuro se tornam presentes hoje. E isso que vai possibilitando com que a criança tenha também relações com esse mundo de agora e criando esse futuro. Então, uma coisa legal de se pensar é que projeto que a gente tem de mundo, né? Que projeto que a gente tem de mundo? A gente tem um projeto de mundo onde a gente quer que as crianças tenham liberdade? Ou que a gente quer que as crianças tenham autonomia? Ou que a gente quer que as crianças tenham, enfim, uma relação consigo mais saudável? Que elas tenham uma relação com a natureza saudável, potente, fértil? Que projeto de mundo que a gente quer? Né? A gente quer que as crianças sejam bons profissionais? Qual é o projeto? E aí, esse projeto vai definir muito aquilo que a gente vai propor para as crianças. Então, a gente vai ter um projeto, a gente vai criar uma imagem disso e aí efetivar isso na realidade. E aí a criança vai ter contato com esse mundo que a gente está ofertando para as crianças, para elas, né? E dentro do meu trabalho é muito definido que projeto de mundo é esse. Na pesquisa Sensatio, a proposta é que os bebês tenham autonomia para se tornarem pessoas autônomas. E não é lido que elas vão ser no futuro. Tudo já é pensado na ação do presente. Então, elas, enquanto bebês, como que elas podem ter autonomia? Né? De que maneira que elas podem ter autonomia neste momento de agora? Então, todo o projeto é criado, todas as situações são criadas de maneira a possibilitar que elas tenham autonomia. Além disso, um outro projeto que eu tenho, é uma imagem que eu desejo para esse mundo, é que os bebês, né, possam, enfim, serem escutados, terem suas vontades postas nesse mundo. Então, como que é feito isso? Aí o espaço, todo o ambiente, né, na prática, é proporcionado, tem esse tempo dilatado, tem esse momento de escuta para que as crianças possam experimentar isso e viverem isso. Então, são vários projetos de mundo que se tem e tudo isso vai definindo a conduta das ações cênicas, das ações educativas que vão sendo desenvolvidas com elas. E aí é legal também pensar num outro elemento sobre a imaginação, que tem a ver com o imaginário, né? Que tem a ver com aquilo que não está numa esfera da consciência, aquilo que não está na esfera daquilo que a gente pode nomear necessariamente, porque a gente não consegue palpar, não é palpável a gente, né? Não é palpável para nós algumas imagens, que são imagens que estão aí no mundo, né? Alguns sentidos e alguns significados que não estão tão acessíveis, porque a gente nem sempre a gente consegue, né, saber de tudo. Então, é lembrar que existem coisas que estão acima de nós, né, coisas que são ancestrais, coisas que têm a ver com a nossa ancestralidade da linha da nossa família, tem a ver com elementos muito maiores, né, símbolos muito maiores do que nós e que estão aí, né, na força dos elementos e dos objetos, né? Existem forças. Quando eu falo forças, são forças simbólicas, né? De elementos que estão nos rodeando e que trazem conexões de nós com essas forças antigas, né? Símbolos antigos, arquetípicos, que vão também povoando o nosso imaginário e estabelecendo essa rede que eu falei para vocês no início, né? O quanto que essas forças também estão presentes e nos constituindo e, portanto, também definindo quais desejos a gente vai vir a ter e quais ações que a gente vai
trazer para o mundo, né? E propor para o mundo, seja nós adultos, quando a gente entra em relação com as crianças, que a gente propõe ações, ou as próprias crianças, quando entram em relação com as coisas do mundo e, e essa relação é permeada por esses símbolos, né? Por essas forças, e isso vai alimentando e nutrindo essa criança. E aí, foi ontem, acho que foi, eu falei para vocês de um trabalho muito bonito da Sara San Gregório, que é uma espanhola, que ela utiliza a cortadora laser para fazer algumas formas e aí as crianças vão construindo estruturas, né? Estruturas até que elas podem entrar dentro. E aí ela fez também um outro trabalho, acredito que eu tenha contado para vocês, que tem a ver com a ocupação de uma praça, que ela ocupa uma praça e onde as crianças dormem nessa praça, onde as crianças ela ocupa, quando eu falo, ela cria um ambiente cênico que tem muita relação com o onírico, cria uma programação artística também, com, enfim, contação de histórias, música, mas com um detalhe que tem a ver com as escolhas que ela faz ali. Escolhas que estão muito atreladas a esse projeto de mundo que ela visualiza. Porque nesse projeto que ela desenvolveu, que ela realizou, a esfera onírica e todo o pensamento que está por trás, né, de ter um monte de criança à noite dormindo e toda a visualidade dessa construção repleta de elementos, né, de uma iluminação, de uma certa coloração desse ambiente, a presença do branco, da transparência e tudo isso, da luz, né, de pequenas luzes, de grandes luzes, tudo isso trazendo mesmo, e a natureza, né, sem contar que tem ali, tá tudo dentro da natureza, tudo isso tem vários elementos desse projeto dessa artista, né, que diz respeito a que tipo de imaginar, né, que imaginação que ela tem em relação ao futuro, né, porque ela tá proporcionando algo ali no presente para as crianças que é muito forte, é tipo algo inesquecível, porque tem muitas forças ali, né? Desde a força da natureza, a força da coletividade, né? Porque ali a praça ela é ocupada, ou é um parque, eu não sei muito bem onde que é, mas é ocupado pela presença, eu vou ver se eu coloco aqui, de de muitas crianças, né? Acho que dá pra ver um pouquinho. Aqui. Então ela utiliza bolas, né? E bolhas de sabão de dia. Olha quanta bola, que lindo. Então é uma instalação lúdica, né? Na praça. À noite aí essas luzinhas. Todo esse cenário pensado para o brincar, para a liberdade, para a ocupação, enfim, fluida. Deixa eu ver se eu consigo pôr nesse também. Então aqui a gente vê toda uma liberdade, toda uma... Ai, desculpa, gente. Aqui, voltou. Voltar aqui, peraí. Então a gente vê aí uma presença... Pronto, agora eu voltei. A gente vê uma presença disso, né, das crianças em liberdade, das suas famílias, de objetos pensados para elas, do brincar, né, presente, que é a linguagem das crianças, elementos estéticos muito bem pensados, então, que entram nessa relação, né, com a natureza, então, o branco, o transparente, tudo isso
ele se camufla, né, no espaço e deixa a natureza muito presente também. E aí elas vão dormir, né? Elas dormem nesse espaço juntas, coletivamente. Então elas vivenciam vários momentos, né, em coletivo, tudo pensado para elas. E isso, se a gente for ver, né, nossa, é um mundo possível, né? Que mundo é esse onde as crianças poderiam vivenciar como um filme, né? É como um filme, porque é tudo tão onírico, tão diferente, né? Tão mágico, que... E aí tem uma história que é contada também, para nutrir esse imaginário das crianças, para fazer com que elas, enfim, se inspirem, né, no seu sono. E tudo muito delicado também, né? Tudo muito. Enfim, eu acho maravilhoso. É um trabalho que eu sou fã, de verdade, assim. Enfim, e acho que tem vários trabalhos onde a pessoa que é criadora, ela consegue ofertar ali muito claramente a sua visão, né? A sua visão educativa, né? A sua visão de mundo a partir dos elementos que é escolhido. Então tem a ver com a forma como esse lugar é pensado, com as escolhas dos materiais, com a escolha da programação, do espaço, né? De ser um espaço público. E todo o empenho que é feito ali para que isso ocorra, porque não é simples você realizar um projeto como esse, né? E aí para as crianças a mesma coisa, né? O quanto que para elas essa experiência é viva, né? Em relação à sua imaginação. E é legal a gente pensar também que conforme as crianças vão ficando mais velhas, um pouquinho mais velhas, né? Essa questão da imaginação vai ficando muito mais fértil. Elas vão cada vez mais, porque o mundo simbólico vai ficando presente, né? Elas vão conseguindo nomear, compreender as funções, enfim, o que são as coisas que estão ao redor delas. E a imaginação vai ficando mais enriquecida no sentido de ter uma curiosidade, de poder fazer relações entre as coisas que estão ali, né? Uma relação mais simbólica mesmo. E aí o quanto que é interessante a gente perceber que em coisas simples, né? De estar no meio da natureza, de mexer com os materiais, né? Que um galho, com uma folha, viram muitas coisas. Muitas coisas. Então, o quanto que é poderoso elas estarem no meio da natureza para justamente poderem acionar esse simbólico e esse imaginário que já está dentro delas, com base nesses elementos, não é? Simples e tão potentes. No vídeo que uma das mães preparou, né, que foi o vídeo Imaginar, que a Yasmin e a sua filha Ayla fizeram, é sobre isso, né, sobre a poesia dos instantes. Como que a criança, ao se relacionar com o mundo, com as coisas, com a natureza, ela é capaz de ver poesia naquilo que está posto. E essa poesia, essa, né, poética, tem a ver com essa relação com o imaginário delas. Porque as coisas vão acontecendo, essa ideia, essa esfera onírica que eu comentei do trabalho da Sara, tem a ver muito com a experiência da infância, que tá em relação com as coisas e tá em relação com ela, de repente canta uma música e de repente salta e vai para um outro lugar, né, na relação com outro objeto que passa e de repente ela vê um bichinho e tudo isso ela vai
somando e misturando. É bonito pensar que a narrativa da criança nem sempre ela é linear, né? Ela não, as histórias que as crianças criam, elas não são necessariamente lineares, mas elas são um complexo de elementos que interagem, e esses saltos são super naturais, super simples para elas vivenciarem. E não há essa necessidade de ter um começo, um meio, um fim, né? Uma construção linear. As coisas vão acontecendo, porque é no brincar, nesse brincar imaginativo, que elas entram nesse lugar de mistura de si, desse mundo interno, né? Esse mundo da imaginação com o mundo, né? Com os elementos que estão ali presentes no mundo. Então ali acontece um trabalho de si, né? Desse mundo interno muito grande. Por isso que o brincar é tão importante, porque é ali onde a criança expressa esse mundo interno e do imaginário, aquilo tudo que está presente dentro dela. Então, o brincar, ele é esse lugar e nós, enquanto adultos, muitas vezes deixamos de brincar também, né, com elas ou com... Porque brincando com elas a gente também consegue acessar esse mundo interno, consegue ler um pouco aquele mundo que habita dentro delas, né? Então é isso, esse tema é muito vasto, bem complexo também, mas ele é um lugar para a gente pensar um pouco em duas coisas, né? Acho que o quanto que mundo que a gente imagina, né? O que a gente quer projetar para o mundo, e por isso a gente tem que saber, né? E ver como que a gente vai realizar aquilo que a gente projeta, e também esse outro lado que tem a ver com a importância do brincar das crianças, né, na relação com o mundo, a importância da gente deixar espaços para que isso aconteça, seja espaços de tempo e seja também espaços físicos e também espaços onde a gente permita que os elementos possam ser misturados, né, não muito prontos, para que elas possam se conectar ainda mais com esse universo da imaginação delas na relação com o mundo. Então, bom dia para vocês e fica aqui mais uma live. Amanhã a gente vai fazer a nossa última live com um verbo super legal, que eu acho que também todos têm a ver um com o outro, né? É uma sequência mesmo de verbos. E o próximo ele tem a ver com algo muito relacional também, desses adultos com essas crianças e esse mundo, que tem a ver inclusive com o tipo de projeto que a gente se inspira, né, para realizar nossas ações, que tipo de projeto de mundo nós estamos desejando, tá bom? Então amanhã a gente se vê às 10 de novo e depois às 16. Então, quem quiser se inscrever, nós temos a nossa oficina às 16 horas. E é isso. E lembrando que meio-dia vai acontecer o lançamento do primeiro vídeo da série Nascente. Então, bom dia para vocês e boa sexta-feira. Tchau!